Eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não. Ver. Gold, copiar. É isso mesmo, né? Seja meio, esse mesmo aí que eu te mandei aí? O seu e-mail é esse mesmo que eu te mandei, seu e-mail? Fala seu e-mail aí para mim, por favor. Ixi, então, peraí. LV, né? Rapaz, eu tô ao vivo aqui, nada aí de chegar ainda. Vê se você consegue entrar aí. Opa! Boa noite, meu jovem. Boa noite. E aí, como é que tá? Ué, tá mais magro? O que foi? Tá mais magro? O que foi? Tá mais magro? Tô. Dieta é essa, meu irmão? Que dieta é essa, hein? É, dieta. Rapaz, nós estamos ao vivo, agora vai pro YouTube, hein? E eu já estou um tempão aqui, já tentando comunicar com você aí. Tem que fazer, tem que pegar as manhas, hein? Você quer falar sobre qual assunto? Olha, eu acharia, igual eu te falei, o bacana é a gente ter um tempo para estudar, né? E eu acho melhor até fazer por escrito, para não esquecer nenhum ponto, né? Porque no debate a gente sempre ali debate. Quando acaba o debate, a gente lembra, não lembrei de falar aquilo, né? É verdade, isso é verdade mesmo. Não lembrei de falar isso, aquilo, dá vontade de voltar no tempo. Agora, aí eu gosto de fazer por escrito, para não esquecer nada. Mas a gente pode falar sobre qualquer assunto aí. Vamos falar sobre o dízimo, então, mesmo? Dízimo. Aí fala igual o pessoal da congregação, né? Aí a palavra vem. Oh, você faz horrível. O Espírito dá a palavra. Pois é. Hoje tá melhor a transmissão, né? Hoje tá legal, tá tranquilo.
Olha, o que acontece? O dízimo tradicionalmente são 10%, de fato, né? Sim. Uma pessoa que ganha aí 5 mil reais, ela teria que pagar 500 reais, no caso. Isso, correto? Correto. Aí o que acontece? O tesoureiro ia saber, obviamente, o salário dele mensal, já ia entrar até numa particularidade, né? Eu também acho isso aí vamos dizer assim, invadindo a minha privacidade, né? Com certeza. Se você ganha 1.000 ou 10.000, o mérito ou a falta de competência de correr atrás é um particular seu, né? Era aquilo que a gente estava falando, né? Na congregação cristã e na igreja que eu congregava, não existia isso, porque lá sim eles ensinam que o dízimo é bíblico, diz que tem que dar, mas eles não fazem esse controle, como se fazia nas Assembleias de Deus, que você tinha aquele envelopezinho com todos os meses lá, com os valores e o carimbo do tesoureiro. Isso aí não tinha, era o gasofilaço, você ia lá e colocava dentro do envelope, tanto faz se era oferta ou se era o dízimo. A igreja não tinha como saber quem deu e quanto deu, se deu ou deixou de dar. Isso aí na igreja que eu congregava não tinha. E nem na congregação, por exemplo. Agora, esse negócio, um pastor que estudava comigo, ele falou, olha, eu coloquei, foi no mural lá, quem não estava dizimando para envergonhar mesmo. Falou assim, né? Foi em todo mundo, né? Isso é falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria, né? Sim, o que acontece? Isso está acabando, como eu estava dizendo aí naquele debate que a gente estava esses dias, sobre a questão do conhecimento. A gente tem que ter bom senso e uma balança. A gente não pode achar que o conhecimento faz coisas demais e que Deus depende dele para fazer alguma coisa. Mas se você pode adquirir o conhecimento, é muito bom. Agora até me perdi porque eu estou falando isso, que eu já estava quase apagando aqui. Tá com sono, né? Acabei te atrapalhando seu sono aí, né? Não, que isso. Mas continuei. Quando eu me lembrar onde eu parei aqui, eu continuo. O que acontece? Eu me lembro de uma experiência que um pastor contou uma vez. Era final de ano, né? E o outro pastor chamava as pessoas que tinham dizimado durante o ano todinho, né? Aí falou o nome de uma criança lá. Só que o nome, você não vai saber se a pessoa é criança ou adulto. Aí falou lá, vamos supor, João Pedro da Silva, dízimo. Nossa, R$ 1 durante um ano. Quem é João Pedro da Silva? E a criança foi e levantou. Quer dizer, desde criança já estimulado a dizimar, né? Só que o pastor pensou um adulto dá R$ 1 durante um ano, né? Porque a criança tem aquela coisa. Os pais geralmente orientam ir lá, vai lá, dá uma moeda, dá aquela oferta, né? Aquela coisa já, né? Oi? É um incentivo. Exatamente. Aí... Agora eu me recordei onde eu parei, Hélio, sobre isso aí, que você falou que faltou sabedoria ao pastor. Desculpa te interromper, que senão me perco de novo. É porque eu tô com a cabeça assim meio bagunçada. Eu acabei de chegar do Riacho agora, tava lá fazendo umas obras lá e tô meio voado aqui. O seguinte, o que eu estava falando do pastor é o seguinte: antigamente se permitia uma intromissão maior dos pastores na vida privada, né, das ovelhas. Eu sou dessa época aí. Hoje em dia, que eu estava falando naquele debate, é o seguinte: que o pastor que não se prepara, eu vou dar um exemplo, Hélio. Vá pastorear uma igreja presbiteriana ou batista tradicional lá na Asa Sul, lá no Lago Sul, na Asa Norte, e começa a ensinar bobagem no público. Começa a não tratar as ovelhas de uma maneira adequada. Começa a se enfiar na vida deles. Começa a querer cobrar dinheiro dessa forma abusiva, como é cobrado em algumas igrejas onde as pessoas são mais simples. Começa a ameaçar elas. Elas vão embora. Elas vão embora. É por isso que eu falo, o pastor tem que estar bem preparado. Ele tem que estar bem preparado
para aquilo que Pedro escreveu, né? Para quando perguntar qual é a razão da esperança dele, ele responder bem. Né? Hoje em dia há um misticismo, Hélio. O pastor, ele fez uma pós-graduação no Andrew Jumper, que é do Mackenzie, né, em São Paulo. É o centro de pós-graduação do Mackenzie, o Andrew Jumper. E ele fez lá uma pós-graduação em ciências da religião. E lá eles fizeram uma pesquisa sobre as pregações no rádio, na TV e nas igrejas. E eles estavam pesquisando sobre gnosticismo. E eles descobriram que 90% das pregações no Brasil, da pesquisa que eles fizeram, né? Uma parte dos alunos ficou responsável pelo rádio, outra pela TV e outra de ir em igrejas. 90% das pregações são gnósticas. Elas são gnósticas. E o gnosticismo ele está entranhado na nossa sociedade. E o pastor que não se preparar, ele vai entrar nessa onda do gnosticismo também. É o evangelho da autoajuda também, que está na moda, né? O do pastor Cláudio, né? É o Cláudio Duarte que está falando, não? Não, né? É porque tem um cara que imita ele no YouTube que fala que é o pastor Cláudio. Um jovenzinho? É? É um jovem? Não. É outro cara, um comediante imita ele fala que é o pastor Cláudio. Você fala... Então, essa falta de conhecimento, tanto das ovelhas quanto dos pastores, aí permite essa chantagem que é feita com dízimo, né? As promessas, a barganha, né? O cara barganha com alguém que não precisa dele. Eu vou barganhar com Deus, Deus precisa de mim para quê? Você falando sobre a gnose, por incrível que pareça, eu fui aprender a ler a palavra através da gnose. Eu comecei a fazer o curso de gnose, né, que é a psicologia esotérica. Na época eu frequentava... O gnosticismo daquela época bíblica, aquela época de João, e que perdurou por mais uns 2 ou 3 séculos, e a Igreja Católica exterminou, né, na sua Inquisição, ela não é essa mesma gnose que você está falando, moderna, não. Pois é, eu conheci ele através da moderna. Eu me lembro que lá o professor dizia o seguinte, que Jesus tinha usado 40% da mente, né? E se nós chegássemos nesse nível aí, a gente não precisaria nem de levantar para pegar um copo d'água. Com a própria mente, você trazia o copo d'água até você. E para você ver, eu comecei a ler o Novo Testamento, que começa em Mateus. Minha mente só abriu quando eu cheguei lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8, né? Que Paulo diz, tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, né? Aí eu fui ler esse versículo para ele, ele falou assim, olha, eu não sei o que te responder, fique e verás, né? Fique e verás. Naquele mesmo período, eu frequentava um centro de macumba ali no PSU, aí saí, né, fui para a igreja. Não, eu não conhecia, ué. Não, mas eu saí dos dois, eu frequentava os dois, né? Não, sério. Aí, inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou o nome dos camaradas, será que você vai lembrar? Aquele termo que eu até falei no grupo, de aceitar Jesus, surgiu no ano de 1870. Parece que você colocou o nome de 2 cidadãos lá, eu não consigo lembrar. Eu até te perguntar, aproveito agora. Você consegue lembrar? Isso começou com Charles Finney. Charles Finney. Porque lá em Mateus 10:32 é diferente. O termo é aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, né? E o 33 é aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aí, voltando ao assunto, eu, particularmente, eu sou contra o dízimo. Agora, o que eu não sou contra é a contribuição. Aí é outra coisa. Eu sou a favor de você ajudar na igreja, seja por uma pintura, por uma construção, para comprar um cimento, ajudar quem está precisando, por que não? Agora, o que eu sou contra são valores estipulados. Valores X ou valores Y. Aí eu sou contra. Você entendeu? Tem até agora aí que o pessoal está lançando aí, você deve ter visto. Eu disse que o pastor sobe lá no Monte Paulo, alguém disse, pastor, eu vim trazer o dízimo, ele desce correndo, que acaba rolando para receber o dízimo. Você deve ter visto, né? Eu mandei para você. Não, eu já tinha visto, bem antes de você mandar, eu já tinha visto. O pessoal manda, né?
Então, o que acontece? Essas campanhas aí que você coloca dinheiro em envelope, né? Tem um cidadão aí que eu não vou nem dizer o nome, que você sabe, vendeu meia a 98, R$ 153 o par de meia, baseado de quando Pedro tinha jogado a rede, pegou 153 peixes, né? Então ele baseou naquilo. Vendendo fronha de travesseiro por R$ 98. Quer dizer, isso aí é explorar as pessoas humildes, igual você está falando, as pessoas simples. Isso aí eu sou literalmente contra. Não vem, não dá certo. Você entendeu? Aí é o que eu tô te dizendo, Hélio. Inclusive, eu não sei nem como Deus vai tratar com essas pessoas. Eu acredito que Deus vai ser bem duro. Eu acho que o cara extorquir as pessoas em nome de Deus é melhor ele vender maconha. Porque, vamos dizer assim, o Edir Macedo, para mim, esse cara é o cara. Eu não sei se você sabe, mas ele tem um pessoal que pesquisa o Edir Macedo e o sucesso dele, acho que é em Sorbonne, na França, né, na universidade lá que pesquisa ele. O cara é um fenômeno. Ele ficou podre de rico vendendo vento, vendendo promessa. E é promessa que Deus não fez. Ele quem fez. Aí o camarada aí, dizem, eu não sou eu, mas eu ouvi umas conversas que até lavar dinheiro das facas esse cara lavou. Né? Esse camarada, ele andou defendendo o aborto aí esses dias. Essa matéria eu vi. Não, e o pior de tudo é igual aquelas discussões que eu tinha muito com Marlos, né? Sempre ele falava, eu tenho Bíblia aí, eu tenho um texto bíblico. Eu falei, rapaz, o Testemunho de Jeová também tem, cara. O Caio Fábio, ele é um herege, mas eu gosto muito de ouvir ele. Ele tem muita coisa para se aprender. Muita gente ouve, a maioria ouve, mas a maioria não tem coragem de assumir. Essa pastorada toda ouve Caio Fábio e não tem coragem de assumir. Eu ouvi, eu ouço e acho que eu continuarei ouvindo. Ele estava falando que a Bíblia é a mãe das heresias. O Caio Fábio falou? Foi. Ele fala assim, a Bíblia é a mãe das heresias. O cara vai lá. Você já debateu com o Testemunho de Jeová? Já. Ele vai ser sempre uma resposta na ponta da língua para você, usando um texto bíblico. Só porque é o seguinte, hoje, eu tenho, né, permitido, né, segundo me informaram, só para quem é de lá, eu tenho um livro deles, Raciocínio, né? E é justamente através do livro Raciocínio que eles têm a resposta para todas as perguntas. Eu já li ele todinho, então eu já sei mais ou menos o que eles vão questionar, né? Mas sim, pode falar. Eu já debati com vários testemunhos de Jeová e a conversa, a gente sempre chegava num impasse onde eles não conseguiam mais argumentar e eles diziam que ia mandar um ancião aqui em casa e nunca vieram. Se eu vou mandar um ancião na sua casa conversar com você, eu falei, vou esperar, é só marcar. Eles não vêm. Então, texto bíblico, esses caras sempre vão ter. E o Edir Macedo teve o texto bíblico. Ele falou assim, aquele texto onde Jesus fala, você que tem a memória melhor que a minha, que Jesus diz assim que para Judas, para o traidor, era melhor que ele não tivesse nascido, né? Ele falando de Judas, né? Jesus falando de Judas, falou, era porque melhor que ele nem tivesse nascido. Aí o Edir Macedo tá vendo aí, ó, Jesus aí tá apoiando o aborto, era melhor ter abortado. Misericórdia. Então, texto bíblico para apoiar a maluquice sempre vai ter. Né? O cara sempre vai ter. Esses caras vão usar texto bíblico para extorquir o dízimo das pessoas pobres, das pessoas simples, porque igual eu tô te falando, olha, o cara vai num lugar onde o pessoal é graduado, pós-graduado, é mestre, é doutor, é gente que tem muito conhecimento, por mais que ele não tenha conhecimento teológico, ele não vai ser manipulado facilmente. Ou o pastor é 8, é 80, ou ele prega a verdade, ele prega com verdade, com profundidade, esclarece as dúvidas das ovelhas, ou as ovelhas vão embora. Né? Aí o camarada vem e diz assim, não, a Bíblia, a gente vai lendo, pedindo a Deus que Deus vai revelando. Sim, em alguns casos especiais, sim, mas Deus não compactua com a preguiça de ninguém. Provérbios 6,6, né? O preguiçoso tem que ter, o Provérbios 6,6, Salomão escreve, né? O preguiçoso tem que ter com a formiguinha, aprender o caminho dela e ser sábio, né? O camarada, é igual eu digo assim, um pastor que tem salário, que vive que tem um salário da igreja, que
tem aquele tempo para poder se dedicar ao estudo. Rapaz, curso é igual a água aí. Né? Vai fazer um curso, vai aprender mais, vai comprar livros e ler. Na verdade, agora ficar esperando que o conhecimento caia do céu e ficar repetindo heresia e bobagem, porque essa pastorada, a grande maioria, aquele negócio assim que diz assim, irmão, cutuca teu irmão aí do lado e diz para ele isso, aquilo. Isso aí são técnicas de oratória furada, técnicas de oratória ultrapassada, vagabunda, que o cara ouve e repete. Ninguém Você me fez lembrar, igual. sabe de quem? Hã? Essa fala sua, você me fez lembrar, sabe de quem? Não sei se você já viu, do Donnie Swaggart, filho do Jim Swaggart. Se você digitar no YouTube, você vai encontrar aí os Cafetões da Fé. Da prosperidade, eu acho que eu já vi. Isso, ele fala sobre isso aí, sobre a prosperidade. Sim, pode falar. Então, é uma técnica, se eu não me engano, é Lai Ribeiro o nome do cara. Lai Ribeiro, doutor Lai Ribeiro, médico. Não sei se é esse daí, não. O cara diz que ele é o mestre na arte da neurolinguística. É ele mesmo, da doutor Lai Ribeiro. O cara ele dá as técnicas da neurolinguística e a pastorada faz a autossugestão, ele sugestiona as pessoas, ele tem a técnica toda para vamos fazer uma espécie de hipnose coletiva, e é o seguinte, isso aí é técnicas que se aprende. Até tinha isso no Fantástico. Tem um curso desse aí, é dado um curso desse, eu não sei se é nos Estados Unidos ou se é em Seul, na Coreia. Inclusive, muitos pastores, que eu não vou citar nome, até por uma questão de, né, já foram lá, pastores mesmo conhecidos, e lá eles pagam esse curso e aprendem essa técnica aí, tá? Muitos pastores de nome mesmo, não vou nem citar, mas... Se eu souber o nome, eu falo o nome de todo mundo, não tô nem aí. Os caras aprendem e outros fazem não por maldade, mas por mera repetição. Ele costuma ver aquilo tudo. É igual, tem umas técnicas assim mais sacanas, né? Do cara, por exemplo, ele chama um grupinho. Você me fez lembrar do DVD que o irmão Rubens gravou, a Sã Doutrina. Você já assistiu esse DVD? Não. Ele é umas 3 horas. Rapaz, vale a pena. Pode colocar, você vai aplaudir o cara. Aí o pastor observa aquele camarada que ele acredita que vai render. Ele tem também como saber. Ele tem, vamos dizer assim, a linguagem humana, ela é muito mais corporal do que a falada. Eu não me lembro das porcentagens, velho, mas a postura, o tom de voz, a gesticulação, ela fala muito mais do que palavras. Quem sabe interpretar a linguagem corporal, o cara tá à frente de todo mundo. E esses caras aprendem. Eu tenho uns livros aqui, eu nunca comprei, mas que me indicaram vários livros sobre linguagem corporal. Policial lê muito isso, psicólogo lê muito isso. Essa turma que faz palestras, que trabalha com oratória, o que manda é a linguagem corporal. E ele já manjando tudo aquilo, ele observa um grupinho, aí chama num canto e diz assim: Deus me mostrou que vocês vão ser as pessoas escolhidas por ele para me ajudar aqui nessa obra. Vocês vão ser meus parceiros, vocês vão me ajudar, vocês são especiais. Aí, e vocês já assinam o cheque aí, me dá aí, porque o negócio é com vocês. Entendeu? E assim, isso acontece muito por aí, entendeu? Então, um camarada, depois que ele entra, infelizmente, a Bíblia, ela permite, claramente, de que a igreja sustente o pastor. Ela sustente os oficiais. Isso aí é claro para mim. Nós questionamos aquele dia, a Bíblia fala que o obreiro que prega o evangelho, que vive do evangelho, né? Aí eu falei assim, mas isso aqui não seria fé? Aí você falou, não, é grana mesmo, dinheiro. Lembra? Bufunfa, capim. O que acontece? Se o obreiro é digno do seu salário, na igreja, obreiro não é só o pastor. O diácono é um obreiro, um presbítero é um obreiro, o evangelista é o obreiro. Aí que entra o que eu sou contra. Por quê?
O dízimo lá no Antigo Testamento foi exclusivo para a tribo de Levi, entendeu? Só a tribo de Levi que não recebeu herança. Então, só eles eram contemplados e assistidos com os dízimos. Em compensação, a dedicação deles era total e exclusiva para as coisas de Deus, entendeu? Outras pessoas que eram contempladas também com os dízimos eram os órfãos, as viúvas e os peregrinos, você entendeu? As pessoas que não tinham condições, que caminhavam a esmo por aí. Então, o que acontece? Eu fui dizimista durante muito tempo, defendi a Assembleia de Deus por mais de 20 anos. Como você também foi da Assembleia de Deus, que eu me lembro. O que você imaginar da igreja, eu fui. Vamos começar de um que nem é cargo, zelador. Eu fui zelador a pastor de igreja, da Assembleia de Deus. Então, eu sei como conduzir, eu sei tudo. Os critérios para você separar um obreiro, para consagrar, Santa Ceia, tesouraria, secretaria, escola dominical, superintendência, portaria, você entendeu? Direção. Então, o que acontece? Voltando à questão ainda de dízimos e ofertas, Paulo, quando diz lá em 1 Coríntios, capítulo 16, ele cita também em Romanos, a contribuição ficava ali para as pessoas daquela congregação, daquela igreja necessitadas. E hoje tem muitas igrejas necessitadas. Eu já congreguei em várias, já vi vários casos, você entendeu? Me deixou até um pouco triste, pessoas que tiveram que vender suas casas, um mudou aqui para o Recanto, mas para um lugar mais barato, outros venderam e tiveram que sair daqui da cidade, entendeu? E a igreja podendo pagar, gente, vamos ajudar. Nessa hora aí, Alex, meu coração não abre, meu coração despedaça nessa hora aí. Mas é aquela história, velho. Você chegou numa igreja onde você percebe que o dinheiro é mal administrado, sai fora. Não é obrigado a ficar lá. Ou então não cooperar, né? Até porque eu vou falar para você. A gente já até falou algumas vezes aqui. Mas eu não quero ser membro de uma denominação, eu não quero ser parte de uma igreja. Não tem jeito. Assim, nós temos opiniões diferentes, eu não sei se você continua com a mesma. Eu não vejo no cristianismo o chamado, aquele cristão sozinho, desmembrado. Assim, não consigo ver. Ele vai adoecer, ele vai se sentir hoje tem a chamada os desigrejados, né? É o termo que se usa hoje. É os que não estão na igreja há tempo. Na minha época eu chamava de desviado. Agora, desigrejado eu nunca vi. Não, tem. Pode colocar aí, pode colocar no... Não, eu tô fazendo uma piada. Eu tô fazendo uma piada. Tá. Não, assim, porque o camarada dizia assim, o cara dizia, eu não vou mais pra igreja. Eu não vou pra igreja nenhuma. Aí fala, desviou. Não era assim a palavra? Parece que tem alguém lá com um caderninho observando e anotando, né? Não, ele veio tal dia. Ele veio ontem, veio hoje, não, esse dia que ele faltou. Poxa, não é assim. Você entendeu? Seguinte, então, o que acontece? Se você é sozinho, você está sozinho. Eu não acho que é saudável para o cristão e nem biblicamente possível cultuar a Deus sozinho. A única religião que se exige que a divindade receba o seu culto, antes ele tem de passar pelo seu próximo. Não tem como cultuar a Deus só. E participar dos sacramentos, você tem que edificar e ser edificado. Os seus dons é justamente para edificar o teu próximo, e o teu próximo edifica você com os dons dele. Nem todo mundo tem todos os dons, cada um tem um dom. Por isso que diz que a igreja é um membro formado por muitos, um corpo formado por muitos membros. Não, o que acontece? Deixa eu te falar. Não é por causa da tua fala, não, mas inclusive eu tenho até que confirmar, não sei se o rapaz vai comigo. Eu te falei que eu estava fazendo uns trabalhos aqui em casa. Nós fizemos ali nas 400, fizemos na casa de um irmão ali na quadra vizinha aqui, na 305, entendeu? Fizemos na casa desse irmão, a gente estava começando a fazer esse tipo de trabalho. Aí o que acontece? Eu estava liderando o trabalho. Mas aí vai chegando um momento, igual você falou, né? E a visão, isso é lógico, isso é inquestionável.
pode começar a crescer, daqui a pouco já não vai poder entrar tantas pessoas na minha casa, só que o propósito meu era o seguinte, eu estava selecionando pessoas, você entendeu? Porque eu queria, assim, deixar aqui R$20, R$50 e saber que esse dinheiro não ia sumir. Então, por exemplo, eu nunca abri as portas para toda a comunidade. Mas e qual foi a conclusão que eu cheguei? Não, é melhor eu tentar congregar, eu vou voltar. Inclusive, amanhã eu vou fazer a visita, eu já fui lá, já estive lá no local, lá. Eu te falei, o camarada que eu admiro muito, eu até ouvi o Bispo Iraí elogiar ele aqui, tem a mesma visão. O Eli Soriano, não sei se você já viu aí. Eu não sei qual é o método dentro lá do templo. Aqui no YouTube a gente vê aí uns debates, umas apresentações, umas citações bíblicas, gosto muito do estilo, concordo. Por incrível que pareça, até hoje não discordei dele de nada, você entendeu? Mas eu não sei, eu vou lá para me adaptar. E até um pouco longe da minha casa, eu vou ter que ir de carro. Você entendeu? Agora, esse tempo que eu fiquei, vamos dizer, não vou dizer nem afastado, sem congregar, mas sempre visitando, sempre indo em festas e tudo. Agora está na hora de voltar de novo, eu sinto isso. Eu preciso também, né? Eu não vou viver aí como um lobo solitário, não vou viver numa ilha isolado, né? Agora é o seguinte, eu vou ter muita dificuldade se ver as asneiras, né? Porque quando você tem um certo conhecimento, você não engole as coisas fácil, você sabe disso. Se o camarada falar asneira, ensinar asneira... É difícil até ouvir sermões. Exatamente. Então, eu já falei com meu amigo aqui, e ele vai ver esse vídeo depois, e vamos lá. Ó, perto da minha casa, Alex, eu contando a dele, tem 8 igrejas, das quais 7 nós visitamos. E nenhuma passou no nosso crivo. Entendeu? Mas eu não penso em abrir uma denominação, CNPJ, nada disso. Voltando à questão do dízimo. Então, Alex, quem quiser dar o dízimo, dê. Inclusive, o Edir Macedo, quando ele começou o trabalho dele, bem no começo, ele estava no campo de futebol, está aqui no YouTube. Ele falou assim, olha, um não dá, mas 10 dá. 10 pessoas dão, 10 pessoas cooperam. Entendeu? Mas eu mesmo não consigo colocar o dinheiro em primeiro lugar, até porque em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve admoestando que o amor de dinheiro é a raiz de todos os males, né? Ele não diz nem de muito, de todos, né? As pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar, colocam o dinheiro na frente, entendeu? Então, quem quiser dar, dê. Eu particularmente, eu ajudo, você entendeu? Eu até estranhei que teve um jovem lá, que eu não vou citar o nome, que fez a minha defesa, né? O pastor de Caldas Novas estava tentando entender, eu falei para ele também, né? E estou sempre ajudando, sempre que eu posso. Às vezes, tiro do meu próprio bolso sozinho, vou lá e faço. Algumas pessoas que eu já ajudei vão ver esse vídeo aqui. Eu não fico tocando trombetas que eu ajudei A, B ou C, não. Se eu souber que está na dificuldade, eu tenho condições de ajudar, meu amigo, isso aí não é uma coisa que não vou mudar nunca. Tá certo? Você está meio cansado, já vai dar 10 horas. Agora, você quer falar mais alguma coisa? Que você estava falando aí sobre a questão de que passou por várias igrejas e não achou onde passar sobre o Cristo, é o que acontece. Tem uma igreja em cada esquina no Brasil. Mas, como o Spurgeon dizia, tinha que procurar o evangelho nas igrejas. Não se prega, não existe mais uma mensagem bíblica nas igrejas. O que tem, a gente já não vive mais em sociedades cristãs. Nós não há mais uma era cristã, ela se passou. Nós estamos vivendo a era do paganismo. Chegou o tempo do paganismo. Assim acabou. Aquele tal de Friedrich Nietzsche, aquele filósofo, ele disse que quando houvesse a morte do Deus judaico-cristão, é aquele que dizia que Deus está morto, né? Aquele do bigodão. Aquele é o Karl Marx? Não, Friedrich Nietzsche, aquele do bigodão, Nietzsche. Ele dizia o seguinte, ele dizia que Deus está morto, né? E ele dizia que mas ele dizia que Deus está morto no sentido do que eu vou falar agora. Ele dizia assim, que quando o Deus judaico-cristão morresse para a sociedade, para os homens, haveria uma chuva de deuses. Então, o problema atual hoje em dia não é o materialismo, o ateísmo. O problema de hoje é a espiritualidade, aquilo que é chamado de espiritualidade. As pessoas enxergam espiritualidade em tudo, as pessoas agora começam a acreditar em tudo. Não é à toa que quando eu entro nesse grupo, eu posso ter a impressão errada, e na maioria dos lugares que
de cristãos que eu vou, de que eu sou cético. O que acontece? As pessoas acreditam em tudo, em qualquer coisa. As pessoas se tornaram supersticiosas, místicas. Então você anda nessas igrejas, o que é a gnose? É aquilo que a gente estava falando. Gnosticismo é aquilo, é aquela coisa dos iniciados, somente os especiais entendem, é aquela coisa do conhecimento secreto, entendeu? Então as pessoas hoje vão para a igreja, aí aquilo que você estava falando, o que eu queria dizer com aquela imagem que eu mandei, né? Eu encho a igreja com revelações e esvazio com Romanos. O que acontece? Vai, bote a irmã, a profetisa fulana de tal, a pastora Doquinha vai estar aqui, revelando o profundo escondido. Você que vê vultos e está com a empresa falida, vem aqui hoje porque hoje tem milagre. A igreja vai lotar. Essa irmã, às vezes, Deus dá um dom para ela de revelação, dá um dom para ela, e ela faz aquela fila de gente, começa a orar e revelar. Daqui a pouco, essa irmã não tem mais nada para revelar, mas ela vai fazer questão de revelar alguma coisa que vai vir do próprio coração dela, e vai virar bruxa, a irmã vai virar bruxa. A irmã, daqui a pouco, vai virar uma cartomante. Você está entendendo? E as igrejas hoje em dia no Brasil é isso. É campanhas e mais campanhas. Compre objeto ungido. Né? E os pastores começam a pregar, me dá vontade de sair correndo, velho. Dá vontade de sair correndo. Dá vontade de pegar a Bíblia. Dá vontade de pegar a Bíblia. Hã? Você deve saber, se não souber, vai ficar sabendo agora. Se você digitar no Google aí o nome de um pastor qualquer desse renome aí, e perguntar se ele responde processo na justiça, a maioria responde. Entendeu? A maioria responde, porque engana muitas pessoas, engana muito. Eu já ouvi cada história cabeluda, eu não vou nem contar aqui. Não, já ouvi demais. Aí se você pegar o Evangelho de Romanos e mostrar, e dizer para as pessoas que estão ali, olha, Deus não te ama, e Deus não ama todos os homens. Ele só vai te amar se ele vê em você Jesus Cristo, porque você é um miserável de um pecador. E se ele não vê o filho dele em você, ele vai te odiar. Se ele começar a mostrar... Você está sabendo aquela passagem, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quem Deus tem misericórdia, né? Aí exatamente. Deus diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, diz o Senhor. Essa passagem que você está falando? Acho que é Romanos 9, né? Mas o que acontece? Se as pessoas chegarem lá e serem despedaçadas pela pregação do Evangelho, e mostrar a real situação delas, e dizer, olha, não é nada sobre você aqui, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Jesus Cristo, não tem nada sobre você. Aqui o culto é para ele, é toda a glória para ele. O evangelho da cruz, ela humilha o homem. É por isso que quando chega aquela história, lá vem um calvinista falar de predestinação. Não, estou falando da soberania de Deus e da graça de Deus. Deixa eu só ler a passagem aqui. Deixa eu só ler a passagem para ver se é isso que você está tentando transmitir. Olha, Romanos capítulo 9. É a partir do versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem usar Deus a sua misericórdia. Seria baseado nesse texto, a sua fala? Eu acho que é mais do início do livro de Romanos, Romanos 3, ó, todos pecaram, portanto todos estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, um sequer. Ó, o homem acabou. Isso é Romanos 3:10. Então, Romanos 3:10. Esse tipo de mensagem, igual essa que você citou, ela humilha o homem. A cruz de Cristo humilha. Ela é escândalo. É por isso que quando eu chego aqui e digo, você não escolhe nada. A única coisa que você sabe fazer é pecar. Aí o camarada fica revoltado. Porque o evangelho da cruz humilha. Fala, olha, do início ao fim, a salvação é de Deus. É verdade, isso é verdade. Do início ao fim, no momento nenhum, partiu de você. Porque se partiu de você, você vai chegar no céu e dizer a Deus, estou aqui porque escolhi estar. Porque o meu coração resolveu se abrir para eu aceitar a tua palavra e eu estou aqui. Quem não abriu o coração foi para o inferno. Então, eu, pela minha obra de piedade, eu estou aqui. Não é por obras, é por fé. Então, se os homens...
Deixa eu te falar deixa uma observação. Essa fala sua, a gente observa que é assim uma fala calvinista. É lógico, obviamente. Não, é uma fala bíblica, aí é que está o negócio. Sim, sim, ela é bíblica, porém apontando para o lado calvinista. O que acontece? Deixa eu te interromper mais uma vez. Spurgeon falou uma vez: eu não levanto a bandeira de Calvino, eu levanto a bandeira junto do Evangelho junto com ele. Porque Spurgeon era, vamos dizer assim, apesar de ser batista, ele acredita que o calvinismo não é vamos dizer, uma ideologia, mas assim, seria um sistema de interpretação mais fiel das escrituras. Olha, agora eu vou apresentar aí um camarada que é da presbiteriana, né? Augusto Nicodemos. Tem um vídeo dele aqui no YouTube que ele defende o seguinte. Eu também concordo com essa fala dele. Os dois estão certos. Porque os dois têm base bíblica. Por incrível que pareça. Se você for olhar por um lado, tem base bíblica. Se você for olhar por outro, tem base bíblica. Igual que eu lembro que o Marlos fez uma pergunta para você, eu até falei, nossa, o Marlos falou para você assim, como é que você sabe que você é um escolhido? Eu acho que você nem deu a resposta. Como é que eu vou dizer isso para ele? Como é que eu vou dizer isso para ele? Lá Paulo fala claramente. Ele fala assim, como é que você sabe que você é um escolhido? Ora, se eu crio em Cristo e o Espírito dele testifica que eu sou salvo, isso Paulo fala para nós os que cremos, o Espírito Santo nos testifica. Romanos 8,16. Somos filhos de Deus. Se eu tenho como alvo o céu e eu creio no Filho de Deus, ora, eu sou um eleito. Agora, o que deixa muito crente maluco indo pagar papi é essa esquizofrenia de que hoje é salvo e amanhã está no inferno, amanhã está no inferno e hoje está salvo. Isso aí enlouquece. E outra coisa, Jesus não falou, você conhece melhor os textos do que eu. Fala, ninguém de modo nenhum arrebatará as minhas ovelhas da minha mão. João, Evangelho de João 10, né? Romanos 8 nos diz assim, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Deixa eu conferir se é 10, mesmo, que eu não posso dar endereço errado aqui não, senão eu estou enrolado. É aquela história. Se eu não tenho um Deus poderoso o suficiente para me salvar e deixar essa salvação na dependência de um homem incoerente, inconstante e pecador como eu, estou no inferno, velho. Aí eu penso... Só fazer uma correção do versículo aqui, porque eu falei 10, 12, tá? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Seria esse? Seria esse versículo que você falou? Não. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que... Ele tem outras ovelhas. Não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Mas esse tempo que você falou, arrebata, só que eu me lembro só dessa passagem. Ninguém as arrebata da minha mão. Seria esse aqui? Ninguém... João 10,18. Ninguém atira de mim. A sua versão ainda está arrebata. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu pai. Não é isso também, não? É João 10,28. 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E ninguém as arrebatará da minha mão. Correto, perfeito. E quem é que vai arrebatar então, Hélio? Foi aquilo que eu falei até no grupo. Eu falei, olha, se a pessoa quiser aceitar Jesus, nem todo o inferno não consegue impedir. Porque Jesus está acima de tudo e de todos, não tem como. Não tem como o inimigo das nossas almas impedir, colocar uma barreira, chamar legiões de demônios e impedir, não tem como. Senão estaríamos limitando o poder e a autoridade de Jesus. Então, mas, assim, Alex, deixa eu te falar. Deixa eu te falar aqui. Já são 10 horas e 6 minutos. E hoje vamos ver se vai dar certo hoje aqui, né? E vamos marcar outra hora com mais detalhe. Eu não coloquei nem o título aqui, liguei para você e tudo, vai ficar
um bate-papo assim, até bem desorganizado. Sim, pode falar. Se gravou, bota lá, pelo menos no grupo, o vídeo, né? Que a gente foi mais um bate-papo, a gente falou mais no geral aqui do que do dízimo. Exatamente. Mas assim, é porque senão o dízimo já é um assunto aqui que já está até um pouco bem estruturado, senão eu ia entrar aqui numa análise exegética e é assim, maçante, né? Mas tem muitos vídeos sobre o dízimo, muito, diversos. Inclusive até o Caio Fábio dizendo que é contra, vários. A gente pode marcar com antecedência, eu vou pensar num tema, eu te mando aqui, e num tema já pré-definido, aí eu dou uma estudada e a gente conversa sobre ele. Beleza, então, tá bom. Eu vou finalizar agora, então, tá bom? Tá ok, Hélio. Boa noite, abraço. Até mais aí. Fica na paz.